tudo isso começou na China, na província de Hubei, cidade de Wuhan, localizada no Médio Yangtze, Rio Amarelo. Wuhan é uma cidade com 11 milhões de habitantes, uma cidade do tamanho de São Paulo. E lá, no mês de dezembro de 2019, foi através de um exame oftalmológico que o Dr. Wen Liang detectou no seu paciente um sintoma de gripe semelhante ao da gripe SARS. A gripe SARS foi um surto de gripe que houve nos anos 2000, porém com um alcance bem menor do que agora estamos vendo pelo coronavírus. O Dr. Li compartilhou essa informação com colegas médicos através de uma rede social. Depois disso, autoridades do governo bateram na sua porta lhe acusando de produzir notícias falsas e espalhar pânico para a população essa que já estava sofrendo com o surto de coronavírus. O próprio Dr. Li, semanas depois, acabou vindo a falecer no dia 7 de fevereiro. E as autoridades do governo somente depois disso é que pediram desculpas à sua família, pois ele estava certo e o surto de coronavírus já havia se espalhado pela cidade. Da cidade para o mundo, hoje o Brasil já tem 1.546 casos, isso ontem, dia 22 de março, ou seja, um pouco mais de um mês e meio depois da morte do Dr. Li, e 25 mortes, sendo que dessas 25, 22 aqui no estado de São Paulo. Mas vamos ver por que tudo isso chegou até aqui. Aqui nós vemos nesse gráfico a função exponencial. O que é a função exponencial? Que os valores, depois de chegarem nesta curva, começam a dobrar a cada 48 horas, ou seja, o número de casos ele fica incontrolável depois de certo ponto nessa curva. Porém, as medidas que os governos têm adotado para frear o surto de coronavírus têm como principal efeito impedir que as pessoas contaminem umas às outras, como vocês estão vendo aqui nesse modelo. Agora vamos ver como é que seria isso caso as pessoas não tivessem restrições de circulação, como você vê aqui. Todas as bolinhas azuis são pessoas saudáveis e as bolinhas marrons são pessoas que estão gripadas com coronavírus. Veja que rapidamente elas espalham e contagiam umas às outras até o ponto em que toda a população fica com sintomas de gripe. É o que a gente chama de curva exponencial. Isso num cenário onde não há restrições de circulação e as pessoas compartilham objetos em comum. Depois disso, o governo chinês, ao perceber que a situação já estava fugindo de controle, estabeleceu uma quarentena, que é esta barreira que está aqui do lado esquerdo. Porém, mesmo com o isolamento da província de Hubei, da cidade de Wuhan, aos poucos esse isolamento foi sendo afrouxado e logo também pessoas de outras localidades também começaram a contaminar outras pessoas e isso foi para outros países. Veja que no gráfico, apesar de ter havido uma quebra, ele novamente volta a crescer na medida em que a contaminação já se espalhou para outras regiões do mundo. Depois disso, os governos começaram a estabelecer restrições ainda maiores, quarentenas com redução obrigatória
da mobilidade da população. Neste caso, com uma redução moderada de circulação, como o fechamento de comércios e serviços não essenciais, a contaminação diminui, o que eles falam o achatamento da curva. Isso é para que o sistema de saúde não entre em colapso. Ainda assim, a população que circula espalha e contagia umas às outras, ao ponto que, depois de determinada situação, muitas pessoas acabam ficando doentes. Ainda assim, o governo de alguns países estão estabelecendo medidas ainda mais duras, como o fechamento de fronteiras, por exemplo, e restrição severa de circulação, inclusive com forças policiais e do exército nas ruas. Isso reduz ainda mais o contágio, obrigando as pessoas a ficarem em casa. Porém, isso não é possível ser aplicado em todos os lugares. E isso pode acabar gerando também problemas de ordem social. Mas, nesse caso, a curva se achatando, a contaminação ela tende a diminuir. Aqui, como você verifica nos modelos, sem restrição de circulação, como o nosso ministro da Saúde, Luiz Felipe Mandretta, disse, sem nenhuma restrição, é como se subíssemos um Everest. Ou seja, a maior parte da população realmente estaria muito vulnerável e sem condições de conseguir acessar o sistema de saúde e, quiçá, ter a possibilidade de recuperação de um vírus que não tem medicamento. Então, isso seria uma situação catastrófica para o sistema de saúde. Com as quarentenas, as curvas tendem a diminuir dependendo da sua intensidade. E assim, você consegue, de alguma forma, diminuir a pressão sobre o sistema de saúde, como estão nesses modelos aqui, ok? Aqui os países, nesse gráfico, estão enfrentando situações dramáticas, como a Itália, a Espanha, o Irã, a França e os Estados Unidos. Todos eles com curvas acentuadas em virtude da contaminação. O Brasil também está aqui, ainda com menos casos do que esses países que estão acima, mas com uma tendência de aumento exponencial, e isso é muito perigoso, por isso que estão havendo tantas medidas de restrição e de isolamento social. E os demais países, alguns como o Japão, por exemplo, já estão em curva descendente, porque estão conseguindo controlar o surto dentro do seu território com essas medidas de isolamento social. E aqui finalmente o mapa, onde nós vemos os países, a China, por exemplo, com mais de 80 mil casos, mas com a curva descendente de novos casos, porém com o número de mortes de mais de 3 mil pacientes. O Irã também com um grande surto e ainda com a curva ascendente. Na Europa, vários países enfrentando esse problema, como a Itália, que temos mais de 5 mil mortes, a Alemanha, a França e a Espanha também com um grande surto e epidemia de coronavírus. Aqui do outro lado, os Estados Unidos, com mais de 33 mil casos, e finalmente o Brasil, onde nós estamos. Enfim, a pandemia está declarada em todo o mundo, tanto que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia no dia 12 de março e criou este site onde você vê no mapa o número de casos e mortes no mundo todo. Então aqui em todos os países que estão em vermelho estão com problemas do Covid-19. Inclusive aqui nós, no Brasil, também estamos registrados neste mapa. Então, gente, nós realmente temos que nos preocupar com tudo isso que está acontecendo, obedecer o que está sendo determinado pelas autoridades e assim não sair de casa para evitar que a gente seja mais uma vítima de contágio
dessa terrível gripe que está assolando o mundo todo. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a terra parou, com o dia em que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. No dia em que a terra parou,